Salve investidor, seja muito bem-vindo. Como que a eleição do Trump deve impactar a economia de um modo geral, o Brasil e o que eu estou fazendo nos meus investimentos. Depois eu vou fazer um vídeo específico abrindo em detalhes a minha carteira, o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Esse vídeo vai ser exclusivo para membros, tá? Aqui o que eu posso adiantar para vocês é que tenham cuidado em tomar decisões em momentos de estresse, tá? Então, se você acredita que a eleição do Trump vai mudar tudo na economia do mundo, calma, pensa, reflete um pouquinho, respira fundo antes de tomar qualquer decisão. Eu, como sou burro velho de guerra, eu estou acostumado com diferentes mudanças aí, já passei por muita coisa e normalmente eu perco dinheiro quando eu tomo decisões precipitadas sobre meus investimentos, né? Então por isso até que eu demorei um pouco mais para fazer esse vídeo, porque minha carteira costuma ser bem diversificada para enfrentar vários cenários. Então os movimentos que a gente faz aqui, tanto na carteira que eu faço de ETFs quanto na minha carteira pessoal, são mudanças graduais nos investimentos. A gente tem que lembrar que sempre existe a possibilidade de um cisne negro, então amanhã ou depois a China pode resolver invadir Taiwan. Se você apostou todas as suas fichas em um determinado cenário, isso pode se reverter e normalmente esses cisnes negros eles são responsáveis por ou grandes fortunas ou grandes ruínas patrimoniais. Então tome cuidado, nunca faça all-in em alguma coisa porque a sua chance de ruína, de perder todo o seu patrimônio é muito grande. Então vamos lá, então eu vou dividir aqui em três principais pontos, tá? Primeiro, guerras, política externa, economia e Brasil. Primeiro ponto, guerras e política externa, uma das principais coisas que pode ser alterada é a diminuição de gastos com defesa, tá? E enfraquecimento de algumas alianças, principalmente OTAN. O Trump já vem falando sobre isso há algum tempo, né? E ele quer um protagonismo maior dos seus aliados, ou seja, uma participação maior, por exemplo, na OTAN, com um gasto maior dos países como percentual do PIB e uma talvez retirada ou diminuição, né, de efetivo americano em solo europeu. Uma das promessas importantes da campanha dele foi de negociar o fim da guerra na Ucrânia, provavelmente cedendo território para a Rússia, e a Rússia já se demonstrou interessada em negociar. Falta ver como que os países europeus e a Ucrânia reagirão a isso. Outro ponto é na região da Ásia, em que os Estados Unidos têm acordos com a Coreia, Japão e Taiwan. É saber até que ponto os Estados Unidos vai aumentar a cobrança pela segurança, né? O Trump colocou esse ponto aí, isso pode gerar uma corrida armamentista por parte desses países, tá? Então eu, por exemplo, se você tem ações de empresas ligadas ao setor de defesa, provavelmente a gente vai ver um gasto menor dos Estados Unidos nessa área, mas possivelmente um aumento de gastos de outros países, né? Por exemplo, a Lockheed Martin, que é uma das maiores empresas, a produtora, por exemplo, do F-35, você pode ter uma demanda maior por esses aviões por parte dos aliados dos Estados Unidos. Ainda no campo de guerra, né, a gente pode falar também da possibilidade dos Estados Unidos atacar diretamente o Irã, dada a proximidade do Trump com Benjamin Netanyahu. Isso pode ter um impacto de curto prazo nos preços de petróleo, pode puxar o petróleo para cima caso aconteça esse ataque, mas eu acredito que no médio e longo prazo isso deve fortalecer Israel ali e alianças no Oriente Médio, talvez pacificando um pouco a região. Agora vamos falar de economia. Na economia a gente tem alguns pontos principais do programa do Trump que podem afetar a economia americana. Por exemplo, a diminuição de regulamentações. Isso pode favorecer pequenas empresas americanas, tá? Uma menor regulamentação e menor tarifas de impostos também prometidas no governo podem favorecer empresas pequenas. O corte de impostos, por outro lado, pode gerar aí um aumento do déficit, é esperado um aumento do déficit americano que já é muito grande, na casa dos trilhões de dólares, uma dívida quase impagável. Então isso pode gerar inflação e também aumento na ponta longa, principalmente na ponta longa de juros. Outro ponto importante também é a possível expansão de gastos em produção de energia, principalmente petróleo. Então você vai ter um estímulo à produção, isso aí que a gestão anterior era claramente contra empresas petrolíferas. Isso pode, por um lado, aumentar o lucro dessas empresas, mas por outro lado isso vai aumentar a produção global de petróleo, que pode fazer com que no médio e longo prazo os preços se depreciem ainda mais por conta de uma oferta maior desse bem.
Outro ponto da pauta econômica dele falou muito em tarifas, né? Em tarifar todos os produtos do mundo entre 10% e 30% e os produtos chineses em 60%. Tá? Por um lado, principalmente para a China, faz muito sentido porque a China ela teve muitos benefícios para empresas americanas investirem na China na época do Bill Clinton, porque acreditava-se que a China se tornaria uma democracia capitalista. Não foi o que aconteceu, então faz sentido nesse momento o Trump ser mais duro com a China, né, para você parar de dar dinheiro, investir num ator global que tem se demonstrado uma grande ameaça para a posição não só de liderança, mas também em termos de guerra, porque já prometeu que vai invadir Taiwan e os Estados Unidos têm interesse econômico muito grande na ilha. Por outro lado, se ele fizer esse aumento generalizado de tarifas, né, para outros países do mundo, isso pode gerar um protecionismo a nível global, vai gerar uma inflação maior para os Estados Unidos, os produtos importados vão ficar mais caros para os Estados Unidos e provavelmente vai gerar uma guerra tarifária e o isolacionismo pode aumentar a possibilidade de guerra. Tá? Eu espero que que ele não leve essa promessa em diante, talvez somente com a China, mas precisamos ficar atentos também a esse ponto. E um último ponto da pauta econômica que pode ser relevante também é com relação à regulação do Bitcoin. Não só ele, mas várias pessoas que estão no entorno do presidente são pró-Bitcoin, né? Tem Bitcoin entre os seus ativos, isso pode favorecer essa classe, tanto que a gente já viu disparando o preço e pode ser que agora chegue perto dos 100 mil dólares, aí que está todo mundo esperando esse preço alvo, né? Mas, de novo, muita cautela na hora de investir, porque já deu uma esticada muito grande, né? A gente, como pequeno investidor, a gente está sempre um pouco atrasado com relação aos grandes investidores que têm muito mais dinheiro para monitorar isso tudo em tempo real. E o Brasil, no meio disso tudo, ele pode, em parte, ser beneficiado por conta dessa guerra tarifária entre China e Estados Unidos. Já aconteceu na outra gestão do Trump, que o setor agro, principalmente, passou a exportar muito mais para a China. Então você tem uma possibilidade menor de ganho nesse sentido, mas aumentando essas tarifas, a gente tem uma possibilidade maior de comercializar tanto com a China quanto com os Estados Unidos, mais com a China, né? Embora, como eu falei, se o Trump realmente eleger a China como inimigo, a economia do país, que já está cambaleando, pode continuar em dificuldades e empresas que são muito exportadoras para a China podem sofrer. Outra coisa que a gente pode ver aqui é queda de investimento americano no Brasil por conta de questões ideológicas, né? Normalmente isso não é comum, mas em tempos de guerra e o presidente tendo chamado o Trump um dia antes da eleição de nazista e fascista pode prejudicar ainda mais o investimento de empresas americanas aqui no Brasil. Ainda existe a possibilidade também do dólar disparar, né? Principalmente caso o governo não demonstre ações efetivas no ajuste fiscal, que eu não acredito que vá acontecer. Tá? Isso pode fazer com que os juros, pelo menos no curto prazo, a Selic aumente, a ponta longa deve continuar aumentando, isso vai prejudicar provavelmente os ativos brasileiros. Então o que eu estou pessoalmente fazendo na minha carteira de investimentos? Como eu já falei para vocês em outros vídeos aqui, eu mantenho uma carteira bem diversificada, com vários ativos dolarizados, então nesse momento eu acho importante a gente manter um percentual assim e investir aumentando um pouco, né, gradualmente, a alocação em algumas classes de ativos de ações especificamente. Eu acho que o IVVB11 ou o S&P 500 já está bem esticado por conta dessa onda de IA, muito investimento nessa área, ficou muito caro as ações, então pode ser que ele não ande tanto quanto outros índices acionários mais específicos para o mercado interno americano. Então se fosse investir hoje, é o que eu estou fazendo na minha carteira, estou aumentando a minha posição no ETF IFRA, que é comprado lá nos Estados Unidos, tá? Não é negociado aqui no Brasil, não é o IFRA 11 do Itaú, é o IFRA negociado na Bolsa Americana, que é um ETF que investe em empresas de infraestrutura nos Estados Unidos. Outra opção é procurar um ETF que invista no Russell 2000, né? No Russell 2000, porque são empresas mais voltadas para o mercado interno, são empresas de pequeno porte americanas. E no Brasil eu tenho aumentado um pouco a minha posição, que já era grande, em fundos de investimento imobiliário, porque, dado que as curvas de juros de longo prazo no Brasil estão aumentando, também está aumentando o prêmio de risco desses ativos, então eles estão com preços muito atraentes, tá? Eu acho difícil ignorar. Então, para investir em juro no Brasil, a minha opinião é investir via fundo de investimento imobiliário, principalmente os fundos de papel.
nos Estados Unidos eu estou optando para investir em fundo de ações voltado para o mercado interno. Agora me conta aqui para vocês o que vocês estão fazendo, como é que está a sua carteira, se está bem diversificada ou não. Não esquecendo que eu já tinha feito um vídeo aqui exclusivo para membros, mas deu um problema no áudio, então vou ter que regravar e no máximo esse final de semana aí eu vou soltar um vídeo para os membros do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de dar o seu like, comentar aqui. Um abraço, tudo de bom e bons investimentos.